Agora realmente está acontecendo, o Lelê está sendo emprestado para o Ceará. Vamos falar sobre isso na nossa atualização da tarde de hoje, assim também como os confrontos que vamos enfrentar na fase de grupos da Sul-Americana, os nossos jogadores que foram para as suas seleções, quais serão os dias de jogos deles. Hoje tem jogo da Copa Rio Feminina e também vamos falar sobre uma notícia que ficou um pouco ofuscada com a derrota ali na final do Campeonato Carioca, que são os sócios do BTG que compareceram no Maracanã no jogo da volta. Então vem comigo para mais uma atualização da tarde. Meu nome é Julia Cunha e essa é Dominada pelo Flu. A gente vai começar o nosso vídeo falando sobre a última notícia que saiu agora à tarde, que foi envolvendo a negociação do Lelê. Mas antes eu preciso pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você é tricolor e curte estar sempre bem informado sobre o Fluminense. Bem, a gente já tinha ouvido falar sobre essa negociação envolvendo o Fluminense e Ceará por uma saída do Lelê aqui do Fluminense. Porém, naquela época, o Ceará também estava negociando com o Pedro Raul. O Ceará adquire o Pedro Raul e o assunto Lelê morre, indicando que essa negociação não aconteceria mais. Depois disso, a gente tem informação ali de que o Juventude entra em contato com o Fluminense e negocia para poder levar o atleta, mas a última informação dessa negociação era de que entre Fluminense e até o próprio... entre os dois clubes, né, na verdade, e o empresário do Lelê, tava tudo certo, mas o Lelê não queria ir pra lá, muito provavelmente porque essa situação com o Ceará já devia estar sendo encaminhada e a gente só não tinha informação, porque hoje saiu a divulgação, então, de que o Fluminense encaminhou a ida do Lelê para o Ceará por empréstimo. A informação foi publicada primeiramente pelo Vozão Cast. Eu vi a matéria já no GE, matéria do Giba Pérez, Gustavo Garcia, Juscelino Filho e Marcelo Neves. Segundo ele, se trata de um empréstimo até o final da temporada, com uma opção de compra. Não tem os valores nessa matéria, mas o Lelê vai então por empréstimo, não se trata de uma venda. Vale lembrar que apesar das janelas de transferências desse início do ano já ter fechado, houve um prazo ali especial para negociar os jogadores que disputaram o campeonato estadual. Como o Lelê disputou o campeonato estadual, apesar de ter entrado pouco em campo, ele pode ser negociado nessa janela até o dia 11 de março, entre o dia 10 de abril e dia 11 de março. Assim como o Fluminense, se quiser adquirir algum jogador que tenha disputado o estadual, também tem essa janela à sua disposição. Porém, apesar dessa saída do Lelê, que eu acho boa pro Lelê, se o Lelê conseguir desempenhar um bom futebol, é boa pro Ceará também, até pra gente pensando em vender o Lelê futuramente. Ainda mais porque eu não botava mais expectativas no Lelê por aqui. Inclusive, a negociação tá tão acertada que ele deve ser anunciado e já nos próximos dias. Esse anúncio já tá bem perto de acontecer, pelo que coloca ali o GE. Mas, assim, na coletiva de imprensa, o Mano Menezes foi perguntado sobre os jogadores, sobre o elenco, né? Se existia a possibilidade de vir mais alguém pro elenco. E a resposta do Mano é muito deixando essa porta fechada, digamos assim, mais falando sobre como a gente tem um time, como esse time tem capacidade de evoluir, e não sobre chegar mais jogadores para cá. Então, muito provavelmente a gente vai se desfazer de mais centroavante e talvez não vá ter essa reposição no mercado, o que eu acho bem problemático, tá? Não acho problemático liberar o Lelê, acho problemático a gente não ter mais peças para essa posição, ficar apenas com o Germancano e Everaldo. A gente tem que lembrar que Cauê saiu, John Kennedy saiu, até o João Neto, que você poderia questionar a opção, mas era uma opção para posição, também saiu. Enfim, agora a gente fica aí de mãos abanando e para os mais otimistas, talvez na expectativa de surgir aí uma grande oportunidade no mercado e o Fluminense acabar aparecendo aí com um centroavante de surpresa pra gente, igual fez, por exemplo, com a contratação do Hércules. Acho que seria uma boa. Mas pra gente seguir também, ontem teve sorteio da Sul-Americana. Vou passar aqui as informações básicas, apesar de já ter vídeo completo sobre isso no canal. Mas o Fluminense foi sorteado como cabeça de chave do Grupo A. Com isso, vai enfrentar os seguintes adversários: o União Espanhola do Chile, o Once Caldas da Colômbia e o GV São José da Bolívia. A gente tem aí adversário com altitude. Se você quiser ver um vídeo completo
Para conhecer melhor esses adversários, vou deixar o link no card, saiu hoje à tarde aqui no canal. Te convido para ver o vídeo que tá bem completinho, mas vou mostrar aqui para você de uma vez qual será a ordem desses confrontos. Abri aqui o tweet do Marcelo Neves, que tá bem organizadinho aqui pra gente ver. Eu tô ligada nas atualizações para ver se surge alguma coisa, mas até o momento as datas ainda não estão definidas, a gente tem apenas a ordem desses confrontos. O que a gente sabe é que a fase de grupos ela começa entre o dia 1º e dia 3 de abril e se encerra no dia 29 de maio. O Fluminense estreia fora de casa contra o Once Caldas na Colômbia. A segunda partida vai acontecer no Maracanã contra o GV São José. O terceiro jogo, ali fechando esse primeiro turno, digamos assim, a gente tem o União Espanhola fora de casa. Depois a gente vai no retorno para disputar na altitude contra o GV São José e disputa os últimos 2 jogos no Maracanã contra a União Espanhola e contra o Once Caldas, fechando aí a fase de grupos, esperando, assim, uma classificação em primeiro lugar, né? Por favor, Fluminense. Mas basicamente Fluminense é o favorito de seu grupo, assim como os outros brasileiros, assim como na Libertadores os brasileiros são favoritos, os brasileiros também são favoritos em seus grupos na Libertadores. O grande desafio do nosso grupo pra gente é a altitude do GV São José. É uma altitude bem considerável, mas eu vou deixar para você ver os detalhes no nosso vídeo que tá no card e na descrição. Mas agora o assunto acaba sendo a data FIFA, porque nós tivemos 3 jogadores convocados dessa vez. John Arias, como sempre, todo mundo já espera, mas Lescano e La Vega foram convocados para suas seleções também. E eu sei que tem uma galera que durante essa data FIFA não sabe o que assistir, e uma outra galera que tá empolgada para ver Lescano e La Vega em ação. Então vou colocar aqui pra gente ficar por dentro de quando vão acontecer esses jogos, né? Claro, vai ter que ver se eles vão entrar dentro de campo. João Arias a gente sabe que é titular da seleção colombiana, mas os garotos, assim, são estreantes. Na verdade, estreante na seleção principal é o Lescano. Las Vegas já é a segunda convocação que ele tem para a seleção principal. Mas pra gente que tá empolgado, o Paraguai enfrenta o Chile nessa quinta-feira, às 8 horas da noite. É um jogo que vai começar um pouco antes do jogo do Brasil, mas vai ser nessa quinta-feira às 8 horas da noite. O jogo da seleção brasileira contra a seleção colombiana, para quem quiser assistir o John Arias, vai acontecer também na quinta-feira às 9h45. E o La Vega, que tem a possibilidade de entrar pela seleção uruguaia, o jogo dele vai ser na sexta-feira contra a Argentina, às 8h30 da noite. Mas hoje também tem jogo do Fluminense na Copa Rio Feminina, tem clássico contra o Botafogo. Inclusive, para já dar aquela empolgada na galera que mora no Rio e por algum motivo vai estar de bobeira hoje à noite, aqui tá o tweet do Rafael Siqueira, nosso amigo Rafael Siqueira, do time de Guerreiras. Portões abertos no setor sul do Engenhão para a nossa torcida hoje no clássico. Compareça e apoie as nossas guerreiras no último desafio antes do Brasileirão. Botafogo Fluminense pela penúltima rodada da Copa Rio, às 7 horas da noite. Setor Sul aberto no estádio Newton Santos. Mas então fica aí o convite para quem puder prestigiar as nossas guerreiras nesse jogo. Agora, pra gente fechar com uma notícia, que é uma notícia que acabou ficando um pouco apagada no domingo por conta da derrota na final do Campeonato Carioca. Saiu no GE que representantes do BTG estavam junto com o Mário no jogo de volta da final. Vou colocar essa matéria na tela com vocês. Mas então essa aqui é a matéria do Giba Pérez, Gustavo Garcia e Marcelo Neves, sócio de banco que assessora a Fluminense na SAF, acompanham em final em camarote, né? Eles começam falando ali sobre o jogo, que terminou em empate, e aí coloca: sócios do banco BTG Pactual, André Esteve e Guilherme Paz assistiram a partida no camarote ao lado do presidente Mário Bittencourt. A instituição assessora o tricolor na busca de investidores para a SAF do clube, que é o processo em desenvolvimento. O clube recebeu a sinalização de que a proposta será apresentada ainda no primeiro semestre. A diretoria aguarda a sinalização formal da proposta para avançar a SAF e tornar público o processo. A decisão de formar ou não a SAF será analisada pelo Conselho do Clube, diretor deliberativo e fiscal, e votada pelos sócios. E aí é que fala mais algumas coisas que a gente já sabe com relação ao Mário e o Matheus Montenegro, que estão à frente desse processo, mas aqui teria então a foto, né, do Mário junto com
esses sócios do BTG. Ao final, eles lembram que o processo não está perto de terminar, mas é claro que depois disso, acho que vem sempre aquela pergunta na nossa cabeça: isso quer dizer que a SAF está mais perto ou não de acontecer? E aí vou dar a minha opinião sobre isso, tá? Meramente opinião. Eu acho que esses termos confundem um pouco a galera, então acredito que tenha gente que depois de ver essa manchete ou ter visto algum compartilhamento nas redes sociais, acho que quem tava ali do lado do Mário Bittencourt é quem quer comprar uma SAF no Fluminense. E na verdade não, quem tava ali são os sócios do banco que estão mediando esse processo. As últimas informações que a gente tinha sobre o André Esteves é que ele não compraria uma SAF. Então, assim, eu não considero que esteja mais perto de acontecer. Eu acho que é um convite. A gente tem que lembrar que o Fluminense, até o que eu entendo, o banco, se ele está fazendo esse processo para o Fluminense é um cliente. E aí tem certos convites do seu cliente que o seu cliente faz que você aceita, independente do negócio avançar ou não. Afinal, se trata de relacionamento com o seu cliente. Acho que é algo puramente simples, assim. Não acho que tenha nada muito além. E acredito até que se tivesse algo muito além, estaria na matéria. Mas acho que vale falar aqui nesse caso, porque algumas pessoas perguntaram na última live. Falei rapidinho, mas acabou que a gente não abordou tanto o assunto. E eu sei que é um assunto de interesse de vocês. Então fica aí a informação. Mas mais tarde nós temos live às 9 horas da noite, horário que vocês votaram, inclusive na live de ontem. Então espero por vocês pra gente conversar um pouco mais sobre essas notícias, qualquer outra coisa que surgir ao longo da tarde. É claro, resultado do jogo do futebol feminino. E é isso. Saudações tricolores, beijo no coração e até 9 horas da noite.